Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis mais uma vez. Vamos ler o capítulo 19 e vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Não sei se você tem acompanhado, se você tem assistido os vídeos anteriores, mas caso você não tenha visto, volte lá no canal e assista os vídeos para que você entenda o que está acontecendo nessa história. Sabe quais são os capítulos anteriores que está sendo escrito através dessa história. Então, se você estiver boiando aqui, volte alguns vídeos aí atrás e você vai entender o que está acontecendo. Tá bom? E hoje vamos começar aqui também com uma oração para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor nos mostre realmente algumas propriedades, alguns nutrientes que nós podemos tirar aqui da palavra dele. Tá bom? Então vamos começar com a oração. Pai, hoje aqui eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. E eu peço que o Senhor nos instrua. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a obedecer às tuas ordens, Pai. Mesmo quando obedecer às tuas ordens seja deixar algo para trás, Senhor. Seja deixar muitas coisas para trás, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então, Senhor, nos mostre através dessa leitura como devemos viver, como devemos ser direcionados em tudo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Então é isso aí. Vamos começar a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. Livro do Gênesis, capítulo 19, na versão NVT. Diz assim: Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não responderam eles: Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Versículo 3. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Versículo 5. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Versículo 6. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Versículo 7. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens, deixe-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Versículo 9. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz? Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Versículo 12. Os anjos
perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas, que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Versículo 17. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Versículo 20. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Versículo 21. Está bem, disse o anjo. Atenderei o seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Versículo 30. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez,
ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Versículo 38. Quando a filha mais nova deu à luz o menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Amém? Então, esse foi o capítulo 19 de Gênesis. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde absorver dessa história, sabe? O que te marcou. Qual foi o ponto que você falou, nisso aqui eu aprendi alguma coisa. Ouvindo essa fala aqui, lendo esse trecho, esse versículo, eu pude absorver alguma coisa. Então coloque aqui nos comentários, tá bom? E caso você não tenha absorvido nada, eu vou deixar alguns pontos aqui para que você reflita e pense, e também escreva aqui se fez sentido para você ou não. Se realmente é isso que o texto quer dizer ou não, tá bom? Então, a primeira parte que eu marquei aqui é que Deus sempre dá uma chance para o arrependimento. Sabe, a gente vê que aqui primeiro eles foram lá verificar o que realmente estava acontecendo ali naquela cidade. Sabe, eles foram lá para que se pudesse dar mais uma chance de arrependimento para aquele povo, de mudança, de transformação. Mas não era possível, pois eles não queriam essa transformação, eles não queriam essa mudança, eles estavam dispostos a viverem da maneira que eles já estavam. Sabe, você pode ver que o Ló até tenta fazer uma troca ali com eles, mas eles estavam irredutíveis, nada mais servia, eles já estavam totalmente deturpados nos seus pecados. Tá bom? Então, o Senhor sempre dá uma oportunidade antes do castigo. Em todas as histórias bíblicas aqui nós vemos isso. Assim foi com Adão, assim foi com Eva, assim foi com Caim e continuou sendo até aqui chegar Sodoma e Gomorra. Então o Senhor sempre dá uma oportunidade para o arrependimento em tudo. Pense aí com você. Você tem obedecido, você tem ouvido essas chances que o Senhor te dá para se arrepender e tentado mudar, ou como você tem agido? Pense aí, tá bom? Aí aqui a gente vê que Deus destrói todo Sodoma e Gomorra, mas porém Deus poupa a família de Ló. Deus poupa a família de Ló, só que sua mulher, ela não foi obediente o suficiente. Sabe, aquela pessoa que confia com o pé atrás, que confia, mas não quer deixar as marcas, o que já adquiriu lá atrás de bens, de valores que tudo são terrenos. E isso foi a esposa dele, sabe? Quando ela olha para trás, é como se ela não confiasse na palavra dos anjos, e ali ela se torna uma coluna de sal. Então, nós também precisamos obedecer o Senhor, pois o Senhor todos os dias nos dá uma nova oportunidade de se arrepender e continuar, sabe? Só que para a gente continuar, a gente não pode trazer o que nos fazia errar lá atrás, o que nos fazia fazer coisas que não agradavam a Deus lá atrás. Então, a gente precisa desapegar, deixar para trás e olhar somente para frente, onde a direção vem do Senhor. Amém? E por último, aqui eu marquei que aqui houve o primeiro incesto da história bíblica, sabe? Aqui as filhas de Ló se embebedaram dele e acontece o primeiro incesto. Acontece o primeiro incesto antes da lei. E nós vemos que esse povo aqui, lá na frente, vai vir Ruth, que é uma moabita. Então o povo amonita e moabitas vão ser bem falados aqui para frente, que é a descendência de Ló com as filhas. Tá bom? Então foram esses três planos, esses 3 pontos aqui que eu marquei. E por último, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe, a gente viu que o plano de Deus era vir e ver como estava acontecendo, e ele destruiria aquelas 2 cidades se realmente estivesse daquela maneira. Sabe, só que ele veio
propriamente ali em pessoa, através dos anjos, para verificar. Mas o plano dele foi executado. E é isso. Os planos do Senhor nunca serão frustrados. E tem algo em comum também que houve aqui nessa história, que Ló e Abraão, né? Agora que ele já é Abraão, Ló e Abraão, eles recebem os anjos da mesma maneira. Eles se curvam, oferecem refeição e pedem para lavar os pés dos anjos. Então, eles tinham a mesma reciprocidade. Então, eles tinham a mesma cultura, sabe? Por isso que eles eram justos no Senhor. Então, eu espero que você tenha conseguido absorver aí. Marque nos comentários o que você entendeu desses pontos que eu deixei. E caso você não concorde com algo que eu falei, deixe também aí nos comentários. Caso você ache que eu me equivoquei em algum dos pontos, também deixe aqui. Deixe seu feedback, tá bom? E foi isso. E se você chegou até aqui, você vai ter que ouvir os avisos. Tá bom? O primeiro aviso é que você precisa se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. O segundo aviso é que você precisa dar um like, sabe? Você precisa colocar o polegar aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Você também precisa ativar o sininho de notificações, pois você pode ter perdido algum dos nossos vídeos porque não viu a notificação, porque não soube que nós tínhamos vídeo novo aqui no canal. Então ative esse sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos, sabe? E se familiarize com a palavra de Deus, pois todos os dias, 5h30 da manhã, nós temos um vídeo novo com um capítulo lido aqui da Bíblia na versão NVT. E por último, compartilhe com alguém, sabe? Apresente a palavra de Deus para alguém, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de se familiarizar. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não deixe para amanhã, leia hoje. Esteja aqui todos os dias para ler a Bíblia. Fica com Deus, que o Senhor abençoe e até a próxima. No mesmo lugar, 5h30 da manhã, teremos um vídeo novo.